samba, toca samba, samba sonic. Olá, bem-vindo à banda, onde o rock se mistura. C'est un album qui explore un peu l'urbanité, la modernité des musiques de São Paulo. Cet album est un album plus mature dans le sens où il prend plus de risques et il explore beaucoup d'orchestration, d'arrangements, de grooves différents. Et donc il reste pas finalement collé à une région comme l'était Carioca ou comme l'était Nordeste. Pour parler de paix. Tendre Arménie, je n'oublie pas tes sacrifices. Pour parler de paix. ONU, depuis combien de temps tu n'as pas pu empêcher tous ces morts sous les obus? Ces foutues guerres vont exploser la terre, répandant le chaos. Dans ce disque-là, j'ai essayé en tout cas de montrer une musique brésilienne, ou en tout cas une musique moderne qui est faite par un Français, mais qui a été pré-produite et pensée par un Brésilien qui a vécu tout un mouvement musical et toute une influence liée à São Paulo. Quem não sabe chorar é quem não pode amar, pois fica em cada lágrima pedaço de amor embora. Primeiro eu tenho que falar que eu achei muito interessante ele como artista, como a primeira coisa de cantar em português tão bem, né, quase sem sotaque, um sotaque brasileiro no violão também. É uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, é quando a pessoa, o artista já tem uma concepção de voz e violão, né? Então quando a música já funciona ali na voz e violão, e é isso eu vi quando ele tocando as músicas, me mostrando, já vi que tinha uma coisa que me interessava ali, né? Achei ele um ótimo compositor, ótimo cantor. E essa coisa que me intrigou, essa coisa brasileira que ele tem, no jeito de tocar, no jeito de compor, no swing. Há quem tenha o coração tão largo que entramos à vontade. Aujourd'hui, on a j'ai l'immense privilège d'avoir la participation de Zé Cabaleiro, un grand chanteur brésilien qui vit à São Paulo depuis des années, et voilà, il va chanter une adaptation qui est faite des Cœurs tendres, une chanson de Jacques Brel, dont j'ai eu l'idée de faire une adaptation. Et je pense que c'est un morceau phare de l'album, parce qu'il a ce côté très pauliste, il est inspiré d'une chanson française, et il a un texte assez fort. Donc voilà, je suis très, très content, ça va être Medo de perder o trem que leva pra o seu destino.
Há quem tenha o coração tão terno, onde descansa o carneirinho. Há quem tenha o coração tão terno, meio homem, meio anjinho. Há quem tenha o coração tão vasto, que estão sempre de viagem. Há quem tenha o coração tão vasto para privar-se de miragem. E eu sempre tive uma grande afeição pela música francesa, né? pelo idioma, mas pela música sobretudo, os grandes cancionistas franceses, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc e etc., os caras dos anos 60, 70 fizeram muito sucesso. E vi nele alguma coisa dessa tradição do chansonnier francês assim, que me atraiu. E acho bacana essa ponte, legal que ele tente fazer essa ponte, né, entre música brasileira, música francesa e entre as línguas também, acho muito interessante. E aí o Paulinho, produtor, me convidou a participar do disco, prontamente aceitei porque achei um trabalho muito interessante. Les musiciens qui m'accompagnent, c'est en grande partie des musiciens qui m'ont été présentés par Paulo. Et en fait, c'est un peu des potes de Zé Caballero, de Funky Como Le Gusta, pour les cuivres. Et aussi mes musiciens à moi, qui m'accompagnent depuis la sortie de Parioca en 2011 au Brésil, qui sont Diego Lisboa, sax, flûte, et Mario Gaillotto qui a fait les batteries. Et c'était super musiciens paulistes. Et c'est des mecs super, ils ont tous été extra, super professionnels. Je suis vraiment enchanté par cette expérience, quoi. Esse coração tão à mostra, tão frágil e tão terno. Maldito seja o silêncio, que nem poderia ouvi-lo. É cheio de flores nos olhos, os olhos a flor.